Nesse modelo de ventilador, ele tem o autoteste. Então as traqueias, os prolongamentos estão devidamente montados. O pulmão artificial a gente consegue acoplar aqui com uma luva, né? A gente consegue fazer uma pequena gambiarra. Então a gente começa no autoteste. Aqui é só a gente seguir as orientações, obstrua a linha do paciente. Então aqui ele começa a fazer o autoteste. Aqui ele já está testado, ele passou nos testes e ele abre essa primeira tela para nós. Essa aqui é a tela geral do ventilador. Então nós vamos começar a colocar os parâmetros. A primeira coisa é o modo ventilatório que a gente quer. Modo ventilatório. Que são isso? De que forma você quer ventilar o paciente? Se é a volume, a pressão, e tem outros modos ventilatórios que geralmente são os fisioterapeutas quem usam. Então, para nós, o que é mais importante aqui é se ele vai ser ventilado a volume controlado ou a pressão controlada. O que é mais tranquilo, menos perigoso para o paciente é que, como nós, quem vamos configurar esses parâmetros, é melhor então que nós façamos a ventilação dele a volume controlado. Volume controlado já está posto aqui para nós, então, e nós vamos colocar os parâmetros básicos, tá? Por que a volume controlado? Aqui a gente consegue ter a quantidade de ar que entra no pulmão do paciente e a gente consegue minimizar o risco de barotrauma, tá? Então, FI é a quantidade de oxigênio que a gente coloca dentro do pulmão do paciente. O FI de admissão do paciente, assim que a gente intuba, é sempre de 100%. Mesmo que ele for um DPOC, que a gente não deva ofertar tanto oxigênio, mas mesmo assim a gente inicia 100% e a gente vai diminuindo gradativamente, certo? Tempo inspiratório, sempre de 1 para 2 segundos. Ele inspira 1 segundo e expira por 2 segundos. Então, mantém de 1 para 2. Frequência respiratória mínima, sim, de um paciente sem comorbidade, de um paciente rígido, é de mais ou menos ali 16, 18 inspirações por minuto. Então, a gente coloca aqui 16 e mantém. Volume que a gente consegue colocar dentro do pulmão do paciente. Cuidar com os pacientes que são mais magros, que são menores, então os pulmões deles são menores, então a gente tem que cuidar um pouquinho disso. Então vamos colocar ali uns 380 ml, mais ou menos, tá? Aqui, ó, 0,3 litros, então a gente lê 380 ml, tá? Paciente menorzinho, uma mulher, a gente pode colocar até uns 350 ml, paciente feminino, um masculino pequeno ali, né, de um porte ali de 1,60, 1,70, até uns 380 ml. PIP. PIP é a pressão que é feita dentro do pulmão do paciente. Nós temos uma PIP natural de até 7. Então a gente coloca, se o paciente não tem nenhum problema, se é um paciente mais estável, né, a gente vai colocar uma PIP de 7. Nós podemos colocar e manipular aqui no paciente, como nós somos um pronto atendimento e a gente não tem fisioterapeuta disponível na unidade, então a gente vai manejar o paciente até uma PIP de 9. O médico vai estar nos auxiliando a corrigir esses parâmetros e conforme o paciente for necessitando, ajustar esses parâmetros, né? Se precisarmos aumentar a PIP a mais de 10, nós temos que fechar o sistema para que não aconteça a atelectasia. Então, nós fechamos o sistema com PIP acima de 10. Mas como aqui não é o caso, esses são os parâmetros básicos para que a gente possa ventilar um paciente assim que ele é intubado. Então, a gente já ajustou todos os parâmetros e nós vamos iniciar aqui. Então, a gente coloca o pulmão artificial e ele começa a ventilar. Se tem algum escape, alguma coisa de problema no circuito, ele sempre vai nos dar volume total mínimo, então ele sempre vai alarmar se há algum problema no
circuito ou no próprio paciente que esteja inspirando. Ó, aqui ele encheu o pulmão e agora ele já está respirando. E aqui a gente pode ver pelas curvaturas, que está tudo normal. Se eu tiver um pouquinho aqui, ó, vamos dar uma alteradinha aqui, como se fosse o paciente segurando um pouquinho a frequência respiratória, a curvatura muda, ele já fica assincrônico na ventilação mecânica. E daqui pra frente a gente pode ir ajustando o ventilador conforme o paciente for respondendo.